Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho de noções da farmacologia. O conhecimento dos fármacos e o domínio de suas propriedades terapêuticas e tóxicas vieram transformando o uso de farmacologia através dos séculos, inicialmente servindo como instrumento de pajés, feiticeiro e outros chefes sacerdotais. As drogas foram ganhando importância como principal arma do profissional na área da saúde. Segundo a farmacologia, uma ciência vasta e complexa, já na década de 50 e 70, progrediu ao seu auge como instrumento terapêutico em medicina, odontologia e medicina veterinária. A final do século XX, especialmente na América do Norte e na Europa, todos os profissionais da saúde tornaram-se peças-chave responsáveis pelo cuidado dos medicamentos e pelas suas aplicabilidades aos pacientes em diversos estados patológicos. O uso adequado do medicamento repousa em dois tipos de ações básicas. Primeiro, deve ser consequência do diagnóstico e avaliação do paciente, e indicação terapêutica medicamentosa feita pelo médico dentista ou médico veterinário. O uso requer o correto seguimento das instruções quanto à dose e o esquema possológico, que deve ser feito pelo próprio paciente ou responsável pelos seus cuidados. Os pacientes internados, e que em muitos casos requerem supervisão especializada quanto ao uso de produto e sua evolução do seu estado, necessitam de cuidados de profissionais da enfermagem. É exatamente neste momento que toda equipe clínica multiprofissional, inclusive os técnicos e os demais auxiliares de enfermagem, atuam de maneira eficaz e efetiva, uma vez que já detêm os conhecimentos básicos da farmacologia, conceitos básicos da farmacologia. Podem aqui ser considerados sinônimos, são substâncias ou associação de substâncias de estrutura química bem definida, introduzida no organismo, que tem finalidade terapêutica e também ação profilática através das vacinas, prevenindo surgimento de doenças e ajudando nos exames como tomografia através de contraste. O medicamento podem ter origem animal, são extratos fundamentais retirados de tecidos de animais. Temos, por exemplo, a insulina obtida do pâncreas, de suínos e bovinos. Plantas são obtidas diversas partes de plantas, flores, folhas, frutos, raízes, como por exemplo tem a folha da digitalis, roxa, que estimula o coração, e o óleo de olívia ou rícino. Minerais são usadas na medicina de maneira purificada, como exemplos tem o enxofre, que após um cuidadoso processo usa-se como parte de medicamento da família das sulfas para tratar infecções. Temos também o iodo e o ferro. Vitaminas são fonte de vitaminas as plantas e animais, fundamentais ao organismo, encontrada em sua grande maioria nos alimentos naturais. Drogas sintéticas, embora preparadas com o auxílio de matéria-prima natural, são resultados exclusivamente do trabalho de laboratório. Alguns não têm correspondente na natureza, outros são a reprodução exata de drogas naturais obtidas à custa do processo artificial. Possologia. Possologia são doses indicadas para a aplicação do medicamento, por dia e por período. Efeitos colaterais. São efeitos indesejáveis ao fazer o uso do medicamento. Remédio. É tudo aquilo que é aplicado com a intenção de combater a dor e a doença. Exemplo: tratamento dietético, cirurgias, psicologia, alteração de hábitos, higienes, crenças. Forma farmacêutica. É a maneira física pela qual o medicamento se apresenta. Exemplo: Lasix comprimido, Binotal suspensão. Prescrição medicamentosa. É um documento ou a principal fonte de informações. Deve ser autolimitada, nela deve constar o nome do paciente, a data da prescrição, o registro e o nome do medicamento, a dose e a frequência e horário da administração, e a assinatura e o carimbo do profissional. Só poderá ser verbal em situação de emergência. Princípio ativo. É a substância isolada do órgão animal ou vegetal, que contém atividade farmacológica, medicamentoso
de uso externo são aqueles aplicáveis na superfície do corpo ou nas mucosas. Exemplo, creme, shampoo. Medicamento de uso interno são aqueles que se destinam à administração no interior do organismo, por via bucal e pelas cavidades naturais, vagina, nariz, ânus, ouvido e olhos. Medicamentos oficiais são aqueles oficializados nas mamografias. Medicamentos oficiais ou de manipulação são aqueles preparados na própria farmácia de acordo com a norma e a dose estabelecida por farmacopeia, conjunto de informações técnicas que retratam a nomenclatura da substância ou formulários e com uma designação uniforme. Adição: efeito combinado de dois fármacos, efeito adverso ou indesejado. Ação diferente do efeito planejado. Potencialização, efeito que ocorre quando um fármaco aumenta ou prolonga a ação do outro fármaco. Efeito colateral, efeito imprescindível que não está relacionado à principal ação do fármaco. Medicamentos de placebos são substâncias ou preparações inativas administradas para satisfazer a necessidade psicológica do paciente de tomar drogas. Medicamentos homeopáticos são preparados a partir de substâncias naturais provenientes do reino animal, vegetal e mineral, e não apenas planta, como muitos acreditam. Genéricos são medicamentos que passaram por ensaios de bioequivalência e biodisponibilidade e os são registrados como tal na Anvisa. Devem ter os parâmetros técnicos, farmacocinéticos, comprovados que garantam que o produto tenha disponibilidade ao produto original ou inovador, primeiro no mercado e patenteado. Deve ser comercializado apenas com o nome do princípio ativo e apresentar a frase medicamento genérico, sobre a lei, marca ou nome fantasia e o medicamento de referência e inovador, primeiramente comercializado e patenteado pelo laboratório fabricante, com proteção patentária exclusividade. Similares. Medicamentos produzidos por qualquer laboratório após a expiração da patente pelo primeiro fabricante. Deverá ser comercializado apenas pelo nome ou denominação genérica, o que está longe de ser um medicamento genérico. Sabe-se que no futuro os similares deverão receber um nome de marca ou fantasia, sendo genérico o único medicamento comercializado pela DCI, Denominação Comum Internacional, ou pela CDB, Denominação Comum Brasileira, ou seja, pelo nome do princípio ativo principal. Tipos de ação. As drogas utilizadas na terapêutica farmacológica podem, de acordo com o lugar da ação, atuar de duas maneiras. Drogas de ação local são aquelas que têm efeitos restritos a uma pequena porção do organismo, onde fica aplicada. Pode ser na pele ou na mucosa. Na pele, através de aplicação de pomada em uma ferida, toque com nitrato de prata, lavagem de uma ferida. Na mucosa, colocação de supositório retal, aplicação vaginal ou instalação na conjuntiva, que é no olho. Tipo de ação local: antisséptico, impede o desenvolvimento de micro-organismo, exemplo, álcool iodado ou clorexidina. Adstringente, medicamento que contrai um tecido, exemplo, loção para fechar os poros. Irritante, medicamento que irrita os tecidos. Paliativo, aplicado no local para o alívio da dor. Emoliente, lubrifica e amolece o tecido. Anestésico, paralisia as terminações nervosas sensoriais. Ação geral. Ação geral ou sistêmica para produzir um efeito geral. É necessário que o remédio caia na corrente sanguínea, pois através dela o medicamento atinge o órgão ou tecido sobre o qual tem ação específica. Tipos de ação geral ou sistêmica. Estimulante. Aumenta a atividade do órgão ou tecido. Exemplo, cafeína, estimula o sistema nervoso central. Depressor. Diminui as funções de um tecido ou órgão. Exemplo, morfina. Deprime o sistema nervoso central. Cumulativo. Medicamento cuja eliminação é mais lenta do que sua absorção. E a concentração do mesmo vai aumentando no organismo. Exemplo, digitalina. Anti-infeccioso, capaz de destruir os micro-organismos responsáveis por uma infecção.
antagônicos, quando as duas ou mais substâncias administradas têm efeito contrário. Ação remota. Ocorre nas partes distantes do organismo. Uma droga pode estimular um órgão que, por sua vez, estimula o outro. Digitálica, coração, aumenta a circulação, maior atividade diurética. Ação local geral. Uma droga aplicada poderá produzir um efeito local, ser absorvida e provocar um efeito geral. Exemplo, epinefrina aplicada na mucosa nasal, estanca a hemorragia, absorção da corrente circulatória, aumento da pressão arterial. Os medicamentos são apresentados no mercado nos seguintes estados: sólido, líquido e gasoso. Sólido. Os medicamentos sólidos podem apresentar sobre as seguintes formas: pó, frasco, comprimido, drágeas, cápsulas, pílulas, supositório ou óvulo vaginal e lápis. Líquido. Os medicamentos líquidos podem se apresentar como solução de xarope, elixir, emulsão, suspensão, colírio, ampola. Gasoso. São medicamentos administrados por inalação, vapores e gases inalantes semissólidos. É representado pelas pomadas, cremes e geleia em geral. Farmacologia é a ciência que estuda os fármacos e os medicamentos, suas propriedades físico-químicos, efeitos terapêuticos, fisiológicos ou bioquímicos, reação adversas. É uma ciência que subdivide em dois outros grandes ramos de estudo, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Farmacocinética é o estudo quantitativo, absoluto ou relativo do processo da liberação, absorção, distribuição, metabolismo e biotransformação. Excreção de drogas é a ligação da droga ao receptor específico. Determina a quantidade de fármaco no sítio de ação em diferentes tempos após a administração através de modelos e cálculos matemáticos. Estuda a ação do organismo sobre a droga. Farmacodinâmica estuda a ação dos fármacos, assim como os efeitos terapêuticos, objetivos e subjetivos que eles provocam em organismo. São os doentes. Estuda a ação da droga sobre o organismo. Ao estudar os parâmetros abordados pela ciência da farmacocinética, tem-se grande importância aos seguintes: liberação de parâmetros farmacocinéticos, caracterizado pela liberação do princípio ativo da droga, que será responsável pelo efeito terapêutico. Absorção. Trata-se de um parâmetro que se caracteriza quando ocorre a passagem do princípio ativo de um determinado compartimento do corpo humano para a corrente sanguínea. Só então pode-se falar que o medicamento foi absorvido. Distribuição. Caracteriza-se quando logo após o princípio ativo cair na corrente sanguínea, este é rapidamente sequestrado por proteínas específicas denominadas proteínas plasmáticas, que se ligam aos princípios ativos específicos e levam ou distribuem ao longo de todo o corpo, geralmente até o órgão-alvo, porém antes realizam a passagem pelo fígado. Metabolismo ou biotransformação. É no fígado que todos os princípios ativos capturados pela proteína plasmática são ativados, metabolizados e biotransformados, onde parte será enviada para o sistema renal e outra parte continuará a ser distribuída pelos órgãos-alvos. O fígado é o principal órgão de biotransformação de fármacos, por apresentar um imenso sistema de enzimas específicas e habilidades para bioativar e alterar quimicamente a droga. Excreção é o processo de eliminação de determinadas substâncias para fora do organismo. O processo de excreção pode ser feito por várias vias e será variável de acordo com a substância a ser excretada. As vias são urinárias, fezes, suor, saliva, leite materno, ar expirado e outras secreções corpóreas. As formas pelas quais os medicamentos podem ser administrados depende de alguns fatores: condição do paciente, forma de farmacêutica na qual o medicamento é encontrado, grau de absorção desejado. De acordo com esses parâmetros, as vias de administração classificam-se em oral,
quando forem líquidos e sólidos. Apresenta absorção na mucosa gastrointestinal, pulmonar, gases e vapores inalantes. Essa via é comumente empregada para inalação de substâncias voláteis, como gases, oxigênio e anestésico, e aerosóis para tratamento de alergias pulmonares ou fluidificantes de secreção brônquicas, sublingual, líquidos e comprimidos. A absorção ocorre pela mucosa oral. Siga os 6 certos de preparo. Peça para o paciente abrir a boca e coloque o medicamento sobre a língua. Oriente o paciente para não engolir o medicamento. Não coloque a mão na medicação. Utilize uma gaze para realizar o procedimento. Oriente o paciente para não tomar água até que o medicamento esteja totalmente dissolvido. Quando for sublingual. Nasal. Solução. As formas farmacêuticas de apresentação mais comum por essa via são as soluções com finalidade de obtenção e efeito local e constituem exemplo de drogas mais utilizadas por essas vias, os antissépticos e os vasoconstritores. Cuidados na instilação de medicamento no nariz. Coloque o paciente de preferência deitado com a cabeça bem inclinada para trás, permitindo que o medicamento penetre profundamente. Não encoste o conta-gota no nariz do paciente. Segure o conta-gotas ligeiramente acima das narinas para introduzir as gotas, dirigindo a sua extremidade para a parte média da concha superior do etmoide. Conjuntival. Colírios e pomadas. Os colírios, na forma líquida ou de pomada e de creme, constituem as formulações mais utilizadas por esta via. Graças à sua finalidade de absorção, as drogas ali depositadas atuam tanto no local da aplicação, como também penetram no interior do glóbulo ocular. Cuidados. Coloque o paciente sentado com a cabeça hiperestendida. Limpe os olhos com água boricada, soro fisiológico ou água destilada. Não encostar o frasco do colírio no olho do paciente. Pingar a gota sobre o fórnix do olho. Não deixar a gota cair sobre a córnea, para não provocar sensação desagradável. Após a aplicação, peça para o paciente fechar os olhos. E a seguir abra, permitindo que o medicamento se espalhe no olho. Ofereça uma gaze para o paciente secar os olhos sem esfregar. Fechar logo o frasco. Não colocar colírio em geladeira, exceto por orientação do fabricante. Rotular o frasco ao ser aberto com data, hora e nome do responsável, porque em média a validade é de 15 dias. Proteger o frasco de ação da luz, registrar no prontuário logo após a realização do procedimento. Proceda à limpeza do olho, afaste a pálpebra, introduza pequena quantidade no saco conjuntal usando a própria bisnaga da pomada. Não encostar o tubo da pomada no paciente, peça para o paciente fechar as pálpebras, mova o globo ocular, permitindo que o medicamento se espalhe. Limpe a abertura da bisnaga com gaze, feche e guarde, de preferência que seja de uso individual a pomada. Anote logo após o procedimento no prontuário. Retal. As formas farmacêuticas mais comuns são os clíteres, forma líquida, e o supositório, forma sólida, que podem ser de ação local ou de ação sistêmica. Cuidados na administração de medicamentos por via retal. Com o paciente em decúbito lateral esquerdo, com a perna superior fletida, insira o supositório retal, segurando a sua extremidade com gaze. Com o auxílio de uma luva, introduza o supositório logo além do esfíncter anal, evitando assim a sua expulsão. Oriente o paciente para permanecer deitado por alguns minutos. Anote no prontuário do paciente o procedimento. Vaginal. As drogas de administração por esta via destinam-se exclusivamente à obtenção de efeitos locais. Entretanto, graças aos revestimentos mucosos da vagina, sempre ocorre absorção que se torna maior na vigência do processo inflamatório. As formas farmacêuticas mais comuns são cremes ou óvulos. A aplicação tópica de medicamento é destinada geralmente à ação local. Cuidados na aplicação. Após abrir a pomada, coloque a tampa virada para cima dentro da bandeja. Despreze a primeira porção da pomada antes de usá-la.
Coloque a pomada sobre uma espátula sem contaminá-la. Nunca recoloque a espátula dentro do pote. Se for necessário mais pomada, deixe uma espátula dentro do pote para ir retirando e colocando sobre o gás estéreo. Use somente o necessário, não desperdice. Registre o procedimento e o aspecto da lesão. Via de administração intratecal, intraraquidiana. Por essa via administrada, medicamentos injetáveis no espaço subaracnoide espinhal, por onde circula o líquor. Intraarterial. É ocasionalmente utilizada, em particular, quando se deseja efeito em determinado órgão ou tecido. Assim, pode ser administrada por essa via agentes antineoplásicos, para o tratamento de tumores localizados, drogas vasodilatadoras, em moléstias vasculares e periféricas e contrastes radiológicos, intravenosa ou endovenosa. Presta-se principalmente à obtenção de concentração sanguínea elevada e de um efeito imediato, pelo fato dos medicamentos que utilizam essa via serem introduzidos diretamente na corrente sanguínea. Dizemos que não há obsessão. Cuidados na administração. Lavar corretamente as mãos antes do preparo e após a administração dos medicamentos. Oriente o paciente sobre o procedimento usando linguagem acessível. Responda os questionamentos do paciente. Estimule a verbalizar seus sentimentos. Escolha o local respeitando a solicitação do paciente. Determine a diluição e o horário conforme a rotina da instituição. Garroteie com cuidado o membro a ser posicionado. Evite dar tapinhas no local a ser funcionado, faça antisepsia com álcool 70 ou com álcool iodado 2%, aguarde por alguns instantes para que o álcool não penetre junto com a agulha. Isso causará uma sensação de ardor. Avise o paciente quando for introduzir a agulha e peça que o paciente relaxe. Utilize a agulha com um tamanho adequado, certifique-se que a agulha atingiu o vaso sanguíneo, retire o garrote, injete a medicação com calma, observe o paciente após a administração do medicamento, retire a agulha com cuidado e coloque uma oclusão no local da inserção. Anote no prontuário o procedimento. A absorção ocorre no endotélio dos capilares vasculares e linfáticos. Cuidados na administração de medicamentos por via intramuscular. Lavar corretamente a mão antes do preparo. Oriente o paciente sobre o procedimento a ser usado. Responda o questionamento. Escolha o local. Determine a diluição e o horário. Troque a agulha que foi aspirada ao medicamento se o produto for irritante. Exemplo, vacina tetânica ou medicamento de frasco, ampola. Exponha o paciente somente na área necessária. Manuseie todo o procedimento com a técnica asséptica. Descarte o lixo em recipiente específico. Execute a técnica com rapidez para diminuir a ansiedade. Faça antisepsia com álcool 70 ou álcool iodado 2%. Aguarde alguns instantes para que o álcool não penetre junto com a agulha. Avise o paciente quando for introduzir a agulha e peça que o paciente relaxe. Utilize a agulha com o tamanho adequado. Aspire sempre antes de injetar a medicação intramuscular. Certifique-se que não atingiu o vaso. Caso isso ocorra, prepare a nova medicação com o novo material. Injete a medicação com calma. Observe o paciente após a administração do medicamento. Anote no prontuário. Subcutânea. Utilizada para administração de vacinas e tipos diversos de insulinas. A absorção ocorre no endotélio dos capilares vasculares e linfáticos. Cuidado na administração de medicamento via subcutânea. Lavar as mãos, organizar o material próximo ao paciente, responda as perguntas do paciente, prepare o local para ser aplicada a medicação, faça a antisepsia, pince o local com os dedos, introduza a agulha curta com o bisel voltado para cima no ângulo de 90 graus. Aspire para certificar se não foi atingido num vaso sanguíneo. Subcutânea ainda. Administre lentamente, retire a agulha com firmeza. Quando se trata de heparina, não aspirar, pode causar lesões. Não massagear o local da aplicação. Considere que a absorção do momento administrado no subcutânea de absorção lenta. Quando a quantidade de medicamento for pequena, é muito difícil observar se elevação da pele.
Intradérmica, utilizada para administração de vacinas e tipos diversos de insulinas. A absorção ocorre no endotélio dos capilares vasculares e linfáticos. Cuidados na administração. Lave as mãos, organize o material, posicione o antebraço, faça a antisepsia, aguarde para o álcool secar, introduza a agulha paralelamente à pele numa extensão de 2 milímetros com o bisel voltado para cima. Injete o medicamento formando uma pápula, use algodão seco para a retirada da agulha, retire a agulha no mesmo ângulo que foi introduzida, não pressionar o local. Observe o paciente, faça as suas anotações. Efeito dos fármacos. Fatores que alteram o efeito do fármaco e os parâmetros farmacocinéticos. Os fatores que podem, de alguma maneira, alterar o efeito desejado ou esperado de um fármaco ou medicamento são dois. Essas alterações estão intimamente ligadas ao paciente ou ao medicamento. Propriedade dito. Vejamos então quais são esses fatores. Fatores intrínsecos são aqueles fatores relacionados com o organismo do paciente. Genética, sexo, variabilidade individual, espécie humana, peso, idade, estado nutricional, estado patológico e estado físico. Trata-se daqueles relacionados ao fármacos medicamentos, formulação farmacêutica, força de compreensão de um comprimido, quantidade do recipiente, solubilidade, afinidade por proteínas plasmáticas e formas farmacêuticas. Administração de medicamentos. Lembre-se, cada via de administração tem uma respectiva indicação, portanto, atenção na prescrição. Durante o preparo da medicação, evite distrações. Confira os 9 certos. Paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, orientação certa, forma certa e resposta certa. Utilize 3 leituras da medicação. A primeira, quando retirar do frasco ou ampola do local guardado. A segunda, quando retirar ou aspirar o medicamento do frasco. Terceira, quando guardar o restante do medicamento ou desprezar o frasco. Cheque e anote o horário da administração medicamentosa, posto que a sua segurança legal, enquanto prova da assistência correta prestada ao paciente sobre os seus cuidados. 6. Caso a administração de medicamento não tenha sido realizada, registre o fato. Caso haja alguma dúvida na prescrição, procure esclarecer antes de administrar. É direito do paciente tirar qualquer dúvida sobre a medicação que está tomando, e é dever do profissional orientá-lo nesse momento. Deve-se ficar atento para possíveis efeitos colaterais decorrentes da droga utilizada. Lembre-se, qualquer injetável provocador, e ninguém gosta de tomá-los. Respeite as reações do paciente frente a esse tipo de medicamento. Sempre utilize 2 agulhas, uma para aspirar a solução do frasco e a outra para administrar. É desperdício de material utilizar uma seringa de 20 ml para aplicar uma solução de 2 ml. Permita que o paciente participe do processo, escolhendo o local da aplicação. Respeite a privacidade do paciente, providencie a identificação do medicamento, preparo com o nome do paciente, quarto, lento, nome da droga, via de administração, dose e horário. Soluções endovenosas. É uma mistura homogênea, composta de 2 partes distintas, que são o soluto, que é a substância a ser desenvolvida, exemplo, cloreto de sódio, e o solvente, é o líquido no qual o soluto será dissolvido, exemplo, a água. Soluções parenterais de um grande volume, glicose em solução isotônica de cloreto de sódio, forma glicofisiológico, indicação em desidratação, especialmente quando há perda de energia. A apresentação do frasco pode ser de 250, 500 até 1000 ml. Composição da glicose de 5 gramas. Cloreto de sódio, 0,9 gramas. Água, mais 100 ml de cloreto de potássio. Indicação de hipocalemia ou acalose hipoclorídrica, acompanhada de hipocalemia. Apresentação de ampola 10 ml. Composição por 10 ml.
Glicose em solução isotônica de cloreto de sódio. Indicação em desidratações, especialmente quando há perda de energia. Apresentação de frasco de 200, 500 e 1000. Composição: glicose 5 gramas, cloreto de sódio 0,9 gramas, mais água para injeção, de 100 ml. Cloreto de potássio. Indicação em hipocalemia ou alcalose hipoclorídrica, acompanhada de hipocalemia. Apresentação: ampola de 10 ml, composição por 10 ml. Solução de glicose. Indicação: perda hídrica, pós-operatório, vômitos, queimaduras e edemas e intoxicação. A apresentação da ampola é de 10 e 20 ml, composição da glicose de 50 gramas, mais água para injeção, de 100 ml. Solução de cloreto de sódio. Indicação para acidose metabólica, hiperidratação, anemia, veículo para medicamentos. Apresentação de frasco de 250, 500 ou 1000. Composição do cloreto de sódio, 0,9 gramas e água, mais injeção. Indicação para correção de eletrólitos, queimaduras, desidratação, nefrites, vômito, pós-operatório, cetose, toxicose. Apresentação de frasco, a gente tem de 250, 500 e 1000 ml. Composição de cloreto de sódio, 0,6 grama, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, lactato e água para injeção, 100 ml. Solução de manitol. Indicação: edemas cerebrais, insuficiência renal, ascite, neurocirurgia, apresentação de frasco, composição de manitol. 20 gramas de água para água de injeção, 100 ml. Solução de bicarbonato de sódio, 8,4%. Indicação de acidose metabólica, insuficiência renal aguda, choque, intoxicação por barbitúrico ou inseticidas. A apresentação da ampola é de 20 ml, a composição é de bicarbonato de sódio 4,4 gramas, água para injeção mais 100 ml. Solução de cloreto de sódio. Solução de cloreto de sódio, indicação para hiponatremia, condição que ocorre quando o nível de sódio de sangue está muito baixo. Hipercloremia, excesso de cloro no sangue. Apresentação de ampola de 20 ml. Composição de cloreto de sódio, 20 gramas, mais água injetável, 100 ml. Sistema de medidas e sistemas numéricos. Unidades: litro por volume, grama por peso, metro por extensão. Unidades UI por unidade internacionais. 1000 ml significa 1 litro. 100 miligramas significa, quer dizer, 1000 miligramas significa 1 grama, 1000 gramas significa 1 quilograma. Medidas por centímetros e sinônimos. 1 colher de chá significa 5 ml. 1 colher de sopa, 15 ml. 1 xícara, 240 ml. 1 copo americano, 250 ml. 1 gota, 0,060 ml. 1 ml, 20 gotas. 1 gota, 3 microgotas. Resumo. Apresentamos a ciência que estuda medicamentos e suas indicações, apresentações, conceitos básicos para a manipulação dos mesmos e o correto seguimento das instruções, contida na bula mostrando também suas origens, definidos seus efeitos e ações no organismo, sejam elas locais ou sistêmicas. O conhecimento correto de cada medicação tornará eficaz o seu efeito, beneficiando cada vez mais o tratamento do paciente sobre seus cuidados. Os medicamentos podem se apresentar de várias formas: sólidas, líquidas, gasoso e semissólidos. Sua administração está vinculada à sua apresentação e cabe ao profissional de enfermagem a absorção minuciosa para que o mesmo observe a via certa para a administração correta do fármaco. É de suma importância que se saiba como o medicamento é absorvido, distribuído e excretado pelo organismo. Para isso, devemos compreender as vias de administração dos fármacos, via enteral, parenteral, nasal, vaginal, retal e conjuntival.
Para todas as administrações, devemos tomar medidas específicas para a administração. Os cuidados de enfermagem prestados são vitais para o bom desempenho do procedimento e para a efetiva manutenção da saúde e o bem-estar do paciente.